Eu acho bem interessante de se observar no Festival de Cannes como o tipo de filme que vence a Palma de Ouro sempre reflete diretamente o tipo de gente que está selecionada para o júri do festival, né, para o júri da competição. 2021, particularmente, foi um ano em que isso ficou muito, muito nítido mesmo. Eu sei que é uma coisa bem óbvia, mas aqui a gente está falando de um caso que é bem didático nesse sentido. Então, o filme vencedor foi o Titane, o filme da Julia Ducournau, que é uma diretora muito polêmica. Ela fez, por exemplo, uns anos atrás, um filme chamado Grave, que é igualmente bizarro e controverso. E é um filme, o Titane, no caso, que nunca venceria a Palma de Ouro se o corpo jurado não fosse composto de maneira tão diversa. Você tem ali uma maioria feminina, para começar, e os homens que estavam ali eram, por exemplo, Kleber Mendonça, brasileiro, quer dizer, latino-americano, o Spike Lee, presidente do júri, negro, e que sempre teve um cinema muito voltado para questões políticas engajadas e que sempre teve um posicionamento muito claro sobre tudo, o Song Kang-ho, que é o ator principal do Parasita, quer dizer, sul-coreano, e o Tahar Rahim, que é aquele ator principal do The Mauritania, que é francês com descendência, ou melhor, ascendência argelina. Então, realmente você vê que essa diversidade do júri está muito refletido ali no tipo de filme tão diferente que é o Titane. É um filme de horror, é um body horror em alguns sentidos, que é aquele tipo de horror corporal, né, que foi muito consagrado pelo cinema do Cronenberg, mas que vários outros cineastas e outras cineastas vêm trabalhando. E é um filme que realmente é diferente de tudo que venceu a Palma de Ouro nos últimos anos e talvez aí nas últimas décadas. A Julia Ducournau se tornou com esse filme a primeira mulher a vencer a Palma de Ouro solo, porque a Jane Campion ganhou com o piano nos anos 90, mas não foi vitória solo, né? Então aqui a gente tem um fator histórico muito importante. E por conta de tudo isso, e por conta também, claro, da história, do filme, do trailer, eu estava com grande curiosidade de conferir esse filme. Um tempo atrás eu conferi e estou agora comentando o que eu achei. E, sinceramente, eu estou um pouco decepcionado. Eu queria muito ter gostado do filme, mas apesar de eu gostar, sim, de algumas coisas nele, de modo geral, eu acho que ele é bastante irregular. E antes de entrar em detalhes sobre o filme, eu vou aqui lembrar a você que, caso ainda não tenha feito isso, se inscreva aqui embaixo no canal, deixe o seu like aí embaixo também, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas, e clique no sininho, deixe o sininho bem ativado para receber as notificações todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. Se você quiser conferir outros comentários meus, você pode me acompanhar também na minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre comentando lançamentos ao longo das semanas, e na minha conta do Twitter, que há um tempo atrás voltou ativa. Bom, Titane tem uma história que chama a atenção imediatamente de qualquer pessoa, então isso particularmente é um negócio que vai prender você do começo ao fim. A personagem principal, que é interpretada por uma atriz pouco conhecida e que está fazendo aqui a estreia dela de fato, que é a Agathe Roussel, é uma moça que, quando criança, sofreu um acidente de carro muito grave e que teve que receber um implante de titânio na cabeça. De lá pra cá a gente não sabe de muita coisa sobre a vida dela, só sabe que agora, na fase adulta, ela vive como modelo de showroom, né? Ela fica ali dançando junto com os carros, etc. E você começa a perceber logo de cara que tem algo muito errado com ela e que ela desenvolveu uma relação, vamos dizer assim, hipersexual com os automóveis. Isso fica, na verdade, claro logo no primeiro take do filme, mas mais ainda no momento em que ela tem a primeira dança, a primeira grande performance ali, que é uma performance muito mais direcionada para o público, nitidamente, do que necessariamente para os personagens em cena. E não para por aí não, o show de bizarrices continua quando a personagem começa a demonstrar pra gente os instintos ultra violentos dela, os instintos quase animalescos mesmo que ela tem, e começa, depois disso, uma fuga que vai culminar numa espécie de filme alternativo dentro do mesmo filme, se é que dá pra entender. Assim, filme alternativo porque o Titane deixa de ser esse filme grotesco, chocante, e se torna uma jornada de identidade mais ou menos sentimental, ainda que bastante bizarra e com momentos bem grotescos. É um filme que, assim, de fato ele tem muitas qualidades visuais. A Julia Ducournau, assim como no Grave, né, no Raw, ela tem momentos muito criativos formalmente, ela tem planos que são muito expressivos, ela tem um trabalho com o corpo feminino e com o corpo humano em si, que é bem explícito, mas não é necessariamente fetichista. Ela trata a personagem principal como esse corpo possibilitador de várias coisas e, de fato, explora dores absurdas de várias maneiras diferentes. Na primeira meia hora, por exemplo, você tem cenas muito gráficas que envolvem coisas muito pequenas, e são essas particularmente as que mais me chocam e as que mais me dão agonia. Coisas com mamilo, nariz, enfim, e outras mais que fica até difícil de escrever aqui sem que o vídeo seja censurado. Então eu acho que, assim,
é um filme que tem a força dele, encontra a força dele nesses momentos de choque. Se é uma força positiva ou negativa vai depender, eu acho, de cada um. Comigo funcionou, pelo menos de um ponto de vista assim, de me chocar e de me fazer interessado naquela personagem, pelo menos antropologicamente. Porque logo na primeira hora ele deixa claro que essa personagem não é digna de simpatia, não é digna de muita empatia também. Resta a gente acompanhar até onde vai aquele monte de situações absurdas. Mesmo que seja com uma certa distância. O meu problema é que essas cenas elas não se conectam muito bem entre si. A sensação que dá é que a diretora aposta muito no choque isolado dos momentos e não consegue correlacioná-los muito bem. Tanto que o filme vai passando e você tem a sensação de que ele não está fluido, de que ele não está andando. É como se ele tivesse que parar para impactar com essas cenas. Assim. Ele vai ficando estafante nesse sentido. E quando ele migra para a jornada sentimental, quando ele migra para essa segunda metade, onde ele muda totalmente de foco, ele ganha um outro polo de interesse, mas ele não consegue mais recuperar a sua simpatia e a sua empatia por aquela personagem. E até esse lado mais antropológico, quer dizer, essa curiosidade diante da patologia da protagonista vai se perdendo também, porque você já está... eu, pelo menos, já estava com uma distância considerável do Titane. E aí ele, claro, de vez em quando me trazia de volta para aquilo, porque, de novo, a Julia Ducournau sabe criar momentos bem interessantes, sabe criar cenas que lhe surpreendem e sabe trabalhar música e visual de uma maneira muito criativa. Ela cria momentos que são simbolicamente muito poderosos, mas que, na minha opinião, não dialogam muito bem com a jornada dramática central aqui. De novo, é um filme que repele você e que quando quer de volta a sua atenção e o seu engajamento emocional, ele não consegue mais. Todo o segmento com o personagem do Vincent Lindon, que é um ator bem interessante também, que tem muita presença aqui, ainda que em si tenha elementos interessantes, se você for olhar pelo menos como uma jornada simbólica de um pai atrás de um filho que não tem mais, e uma personagem que quer se encaixar em algum lugar e está começando a sentir algum tipo de simpatia, ou de empatia, ou de sentimento por alguém, aquilo já soa de novo pouco interessante, porque você está muito mais preocupado com aquela bizarrice que o filme estava apresentando no começo e que ele ainda sustenta na gravidez da personagem, é isso que eu posso entregar, que você já não liga mais tanto para aquilo. Então, repito, é um filme de momentos interessantes, é um filme de cenas poderosas, visualmente, simbolicamente e auditivamente, mas que no todo ele é muito menos impactante emocionalmente e sensorialmente do que ele poderia ser. Por essas e outras, na minha cotação, Titane fica com 2,5 estrelas.